Paz Deus, irmãos. Paz Deus, irmandade, a todo o povo. Irmãos, tô gravando esse vídeo aqui, porque Deus tá me visitando aqui no meu carro. E Deus colocou no meu coração de contar uma obra. Eu quero primeiramente mencionar tudo você que está assistindo esse vídeo. Você que mora de aluguel, mora num lugar difícil, ou até mesmo mora de favor, não tem condições de comprar um terreno, uma casa. Você, essa obra é para você. Irmandade, eu quero dizer que você que está assistindo esse vídeo, serve a Deus com alegria, vai visitar, vai servir a Deus. Essa terra, não porque Deus é dono do ouro e da prata, não devemos servir a Deus para buscar as coisas materiais dessa vida. Mas irmãos, a obra que eu vou contar, que Deus fez comigo, com a minha família, com a minha esposa, é para edificar a fé de muitos. Espero que Deus visite seu coração aí, porque Deus vai fazer uma obra na tua vida também. Deus ama a tua alma, você que está assistindo esse vídeo. Tá bom? Agradeço a Deus, irmãos, que alguns anos atrás eu morei numa casa, pode se considerar como um porão, no fundo da casa da minha sogra. Eu venho dizer isso aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor, essa obra que eu vou contar. A minha sogra me ajudou muito, é como minha segunda mãe, amo muito ela. Ela nos ajudou durante 15 anos, irmãos. 15 anos. Nós morávamos num porão, num lugar difícil, não tinha quase nada de ventilação. E eu tô dirigindo aqui, irmãos, tô ouvindo aqui do Jundiaí, indo pra minha casa. Eu moro aqui em Franco da Rocha, São Paulo. Eu trabalho com entregas e eu fui fazer umas entregas agora de manhã. Tô retornando pra casa. Então, irmãos, eu morei muito tempo, a gente morava num lugar difícil. A casa que a gente morava batia muita umidade, irmão, sabe? As paredes mofavam, a gente limpava, mofava de novo, porque não tinha como fazer impermeabilização, né? E minha filha, Isabela, hoje ela tá com 18 anos. Na época era pequenininha, irmãos, ela teve 7 vezes, por 7 vezes foi cometido da pneumonia, devido à casa que a gente morava, muito difícil ali, irmão. As roupas mofavam tudo no guarda-roupa. Irmãos, era só Deus, a gente morava ali, passava uma prova muito difícil. Às vezes queria tocar o meu violino, Deus da graça, Deus da música, louvar o seu nome na conversação. E quando eu estudava música, na época eu estava estudando, pegava meu instrumento, conversava, tomava, era 3 casas, né? Tinha muita vizinha ali próximo, ali, um som muito alto ligava do vizinho, não conseguia estudar, passei muita guerra nesse lugar, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Viu, meu irmão? Você que está passando uma luta difícil, você mora num lugar difícil, mora de aluguel, às vezes tem mesa de favor, fica na comunhão aí, presta bem atenção nessa obra que Deus fez comigo, com a minha família. Ele vai fazer com você também, tá bom? Agradeço a Deus, irmãos, que passou-se muitos anos ali, a gente num lugar difícil, minha filha tomando as medicações, irmãos, não parava, terminava uma, começava outra, antibiótico, por 7 vezes, irmão, ela sofreu com pneumonia, teve que fazer uma cirurgia, colocar o dreno, né, para retirar aquele líquido que acumula, né, no pulmão, e aquilo prejudicou muito ela. Então agradeço a Deus que um dia eu orei ao Senhor, cansado dessa prova, dessa luta. Eu falei na minha oração, falei com Deus assim: Senhor, eu lembro como se fosse hoje, irmãos, eu orei e falei assim: Senhor, prepara nem que for um pedacinho de chão. Eu olhei, eu imaginei onde eu estava orando, onde eu morava lá, o tamanho do quarto que ele morava era 4x4, era até um pouquinho grande o quarto. Eu falei com o Senhor, prepara um pedacinho de terra, nem que for do tamanho disso aqui, 4x4, para mim morar e falar que é meu e morar num lugar um pouquinho melhor, se prepara pra mim. Falei na minha simplicidade, irmãos, eu falei assim com Deus. E eu agradeço a Deus que onde nós morávamos a gente sofria muito. Tinha um rapaz lá que
algumas coisas que não devia, não cumpria, a gente era meio provado nessa parte ali, irmãos. Mas nós nunca deixou de crer na profecia de Deus, no dom de Deus. Agradeço a Deus que um dia, irmãos, eu estava no ônibus e eu não tinha R$1 no bolso, irmão. Sabe que eu não tinha carro, acho que eu tinha, se eu não me engano, eu tava com a minha moto, tinha uma motinha, uma CGzinha. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu tava no ônibus. Não, nessa época eu não tava com a moto ainda. Aí eu agradeço a Deus, eu tava no ônibus, mas eu tava duro, eu não tinha R$1 no bolso. Eu agradeço a Deus que, irmãos, era um calor tão escaldante, o sol quente queimando. Eu tava com desejo, tava com uma sede, mas eu não queria beber água. Eu tava me deu uma vontade, irmão, muito grande de tomar uma Coca-Cola. Eu tava com vontade de tomar Coca-Cola, irmãos. Não tô aqui fazendo propaganda da Coca-Cola, não. Até porque eu não recebo nada por isso. A intenção aqui é louvar a Deus, contar a obra como foi. Assim Deus colocou no meu coração de contar, irmãos. Tenho certeza que você aí na comunhão vai ouvir essa obra aqui. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que o ônibus parou. Eu tava dentro do ônibus, assim, calor escaldante, o ônibus cheio. Parou em frente a um bar. E na frente do bar, irmãos, eu vi um rapaz virando uma Coca-Cola assim, irmãos. E eu engolia junto com ele lá de dentro do ônibus, irmãos. Santo Deus, passei essa prova, mas eu não contei pra minha esposa, não falei pra ninguém, irmãos. Não falei pra ninguém isso, eu guardei pra mim. Irmãos. Fiquei quieto. Aí, por aqueles dias eu tava em casa, aí minha sobrinha me ligou, falou: tio, a gente pode ir na sua casa? A gente quer ir visitar aí, quer levar 2 músicos aí pra tocar com você, louvar a Deus. Falou: filha, vem. Domingo eu trabalhava à noite numa lavanderia. E no outro dia eu tava em casa, então eu falei: filha, vamos louvar a Deus, louvado seja Deus, vem pra cá, traz aí essas músicas aí. Eu tava aprendendo a música ainda. E, irmãos, agradeço a Deus que esses irmãos foram em casa, minha sobrinha foi lá. E nós almoçamos, minha esposa fez almoço, uma sobremesinha ali. E depois a gente foi glorificar a Deus, cantar uns hinos. Depois a gente foi buscar a face de Deus em oração, irmãos do céu. Deus tomava uma sarva de Deus. O dom da profecia é muito lindo. Deus tomava aquela sarva de Deus, apontava pra mim, irmãos, e falava assim: irmão, Deus tá mandando pregar pra você assim, Deus vai preparar um terreno pra você, irmão, e não vai ser 5 por 25 não, se prepara. Falou desse jeito, irmãos, pra mim. Agradeço a Deus que entrou alegria no meu coração, mas na mesma hora eu lembrei daquele irmão que ficava profetizando as coisas erradas, irmão, que não acontecia. Então eu falei: Senhor, eu clamei dentro de mim, não pensei, mas não falei nada pra ela, irmão. Eu pensei, na hora que ela tava profetizando, eu pensei assim: Senhor, tem misericórdia, será que é mais alguém, Senhor, que tá falando coisa que não deve? Tem misericórdia. Eu clamando a Deus, irmãos, e a dúvida ia entrar. Na hora, o Senhor, como lê todo o coração, o Senhor sabe o que passa na nossa mente, irmão. Deus é criador, Deus é onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, até mesmo o fio do nosso cabelo Ele sabe. Isso é bíblico, irmão, viu? Tá na Bíblia. Não sou eu que tô falando, não. Agradeço a Deus, irmãos. Aqueles que são espirituais vão entender essa obra. Agradeço a Deus naquele momento ali que a serva de Deus estava pregando, irmãos, pra mim. E eu pensei comigo: Senhor, tem misericórdia, clamando a Deus, irmãos. E a dúvida ia entrar no meu coração. Naquele momento, Deus tomou a serva de Deus, olhou no fundo do meu olho, irmãos. Olhou no fundo do meu olho e falou assim: olha, irmão, e pra você ver que é Deus que tá falando com você, às vezes você tem vontade de tomar um refrigerante e você não tem R$1 no bolso, né, irmão? Santo Deus, irmão, naquela hora o choro me tomou, a alegria entrou no meu coração, a dúvida foi embora. E Deus foi tomando aquela serva de Deus, a pregação, coisa linda, irmãos, coisa linda o dom de Deus. E Deus tomava ela, apontava pra minha esposa, apontava minha esposa e pregava assim: ó, e você gosta de cozinhar, você vai cozinhar muito ainda, no nome de Deus, se prepara. Essa parte a gente entendeu e deixamos na mão de Deus. Agradeço a Deus, irmãos. Passou-se o tempo, passou-se 1 ano, 2 anos, e aquilo não foi acontecendo, irmãos. E eu fui ficando angustiado. Falei: Senhor, misericórdia, foi tu que tomou aquela serva de Deus, Senhor. O dom de Deus a gente conhece, a gente sabe, conhece a tua voz. Está cumprindo, por que não cumpre aquela palavra, Senhor? O erro está em mim. Eu pensava assim, irmão, porque nós somos falhos, né? O erro está em mim, eu fiz alguma coisa errada que Deus não
agradeço a Deus, irmãos. Perdão, eu agradeço a Deus, irmãos. Eu fui congregar. Um dia eu tava trabalhando no meu emprego. Eu trabalhava em 2 empregos, irmão. Eu trabalhava no ramo de portaria na época. Eu trabalhava 12/36. Cada dia eu tava no emprego. Eu trabalhava um dia em um, outro dia era folga desse que eu tava trabalhando, mas eu tava no outro, então eu não parava. Eu trabalhava de sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, durante 4 anos, irmãos. Deus preparou esse emprego para mim, trabalhar através dele. Deus me deu a vitória. Agradeço a Deus, irmãos. Que um dia eu tava no meu trabalho, sabe, Deus falou assim para mim: irmão, você não quer conhecer os terrenos lá em Franco da Rocha? Eu falei, irmão, não tenho condições, agora é só Deus, irmão. Eu falei, não, vamos lá conhecer, vamos lá ver. E eu falei com a minha esposa, irmãos. Ela sentiu alegria, falou, vamos ver. Mas na hora que a gente conversou sobre isso, tanto eu como ela falou assim: mas a gente não tem condição, não tem dinheiro, só Deus para fazer uma obra, porque não tem dinheiro, nós vai fazer o que lá? Não tem dinheiro para dar entrada. Eu falei, vamos lá ver, vamos. A gente olhou, irmãos do céu, quando a gente olhou o terreno, a gente foi uma alegria. Naquela mesma hora o Senhor colocou uma alegria tão grande no nosso coração, irmão. Eu já fui planejando, vou fazer um patamar ali em cima assim. O terreno era bem subidinho, bem pouquinho assim, um declivezinho. Fazer um patamar ali lá direito do meio do terreno assim. E já fui planejando, irmãos, fazendo aqueles projetos. Agradeço a Deus, irmãos, que a alegria tomou nosso coração. Eu falei com a serva de Deus, minha esposa, minha amada de Deus. Agradeço a Deus, irmãos, que eu falei com ela: amor, vamos buscar a palavra. Se Deus falar, Deus cumpre na nossa vida. Vamos buscar a palavra, vamos. A gente foi buscar a Deus, irmãos. Vamos congregar lá aqui perto de Caieiras. Agradeço a Deus, irmãos, que Deus tomava o servo de Deus na prudência, na explanação da palavra. Estava num assunto que não tinha nada a ver com a nossa necessidade. Mas agradeço a Deus que no momento da palavra, o Senhor tomou o servo de Deus e falou assim: olha, você está aqui, você foi em busca de um negócio, foi fazer um negócio, e você falou assim que você não tem condição, você falou que não tem dinheiro. Pois eu te digo assim, Deus manda te falar assim, irmão: eu sou a tua condição, eu preparo o dinheiro, pode fechar negócio que eu estou nesse negócio. Agradeço a Deus, irmãos. A alegria tomou nosso coração, nossa alma. A gente foi conversar com o corretor, e naquela mesma hora o Senhor colocou no meu coração assim, era no mês de julho, na metade do ano, irmãos. Agradeço a Deus que o Senhor colocou no meu coração, no coração da minha esposa, de fazer uma proposta para aquele corretor. Nós chegamos lá na imobiliária, irmãos, e nós conversamos com o corretor e fazemos a seguinte proposta para ele. Falou: olha, é no mês de julho, irmãos, vocês vão prestar bem atenção o que é Deus. Agradeço a Deus. Falei assim para aquele corretor, falei assim: olha, eu vou explicar a minha condição para o senhor. Se o senhor topar, tudo bem, senão a gente fica em paz, fica tranquilo. Eu falei: não, pode falar. Aí eu falei assim: olha, eu vou te dar um cheque para dezembro no valor da entrada. Que o valor da entrada, irmãos, era de R$6.000 na época. Isso em 2012, irmãos. 2011, 2012. Agradeço a Deus, irmãos, que falei pra ele assim: eu vou dar um cheque pra você no valor da entrada de 6.000, que era o valor que ele tava pedindo de entrada, irmãos. Nós não tinha nada, irmãos, pra dar de entrada, nada. Eu só tinha uma motinha que eu usava pra ir trabalhar. Nessa época eu já tava com a moto. Aí agradeço a Deus, irmãos. E eu falei assim pra ele assim: a gente te dá um cheque de 6.000 no valor da entrada, depois que a gente quitar a entrada pra dezembro. Olha só, irmãos, no mês de julho, metade do ano. Olha o que Deus faz na sua vida. Eu te dou um cheque pra dezembro no valor de 6.000. Quando em janeiro, que a gente compensar o cheque, a gente começa a pagar as parcelas. É essa a proposta, você aceita? Eu não sei se você vai aceitar, mas é essa a nossa condição. Irmãos, na hora aquele corretor olhou pra mim assim e falou assim: tudo bem, eu aceito. Santo Deus, glória a Deus, agradeço a Deus, irmãos. E naquela hora a alegria invadiu nossa alma, irmãos. Nós segurando ali para não comemorar muito na frente do corretor, senão... Mas agradeço a Deus, irmãos, que a gente naquela mesma hora, no dia seguinte, a gente estava em casa, vindo pro terreno, no ônibus já para colocar cerca. Fizemos um pré-contrato e entramos dentro do ônibus, irmãos, com
enxada, pá. Sem vergonha nenhuma, dentro do ônibus, com enxada, com pá, tudo dentro do ônibus, irmão. Eu, minha esposa, meu filho. E assim a gente foi pro terreno, comecei a carpir o terreno, limpar o mato, depois mais pra frente comprei arame pra fazer cerca, nós fizemos a cerca, tudo com a ajuda da minha esposa, irmão. Meu filho mais velho, Samuel. Agradeço a Deus, irmãos, que aí foi passando os tempos, irmão, foi indo, a gente ia lá, limpava, eu trocava, irmãos, como eu trabalhava em 2 serviços, irmãos, eu trocava com o rapaz do plantão da noite, seu Carlos. Ô, seu Carlos, se estiver vendo esse vídeo aí, que Deus te abençoe. Você tá vendo, irmão Carlos, como você é um anjo de Deus? Deus te abençoou, te colocou no seu coração de trocar os plantão comigo lá, pra Deus me dar a minha benção. Agradeço a Deus, irmãos, eu fazendo a troca pro seu Carlos, os outros porteiros também, que Deus abençoe, que trabalhava comigo, todos eles. Agradeço a Deus, irmãos, que eu ia trabalhar à noite pro seu Carlos, que era o plantão dele, e eu trocava, né, o plantão pra mim poder ir pro terreno limpar. Eu não tinha folga, né, irmãos? Eu agradeço a Deus que eu ficava assim, irmão, durante 1 mês, 2 meses. Irmãos, foi batendo um desânimo. Falei, Senhor, fui clamando a Deus, falei, Senhor, misericórdia. Fui dando uma tristeza, irmãos, porque eu limpava o terreno, e limpava, aí passava o tempo, a chuva vinha, aí o mato crescia de novo. Aquilo foi batendo a tristeza, e a minha filha enferma com problema respiratório, a menina sempre enferma, sempre dando antibiótico. Aí eu falei com a minha esposa, que seria tão bom nós vinha pra cá mais rápido, né? E a Isabela ia ficar tão bem. A Isabela sofria muito, irmãos, porque por quanto o lugar que a gente morava, a casa era muito úmida, irmãos. Então eu agradeço a Deus, irmãos, que eu orei com Deus, falei pro Senhor, dobrei meu joelho, falei, Senhor, tem misericórdia. Ficar durante 4, 5 anos pagando esse terreno, Senhor, e não tenho condições de comprar um bloco pra morar aqui. Faz uma obra na minha vida, Senhor, vai glorificar o teu nome, ajuda nós. E clamei a Deus, irmão, agradeço a Deus. Passou-se o tempo, um dia eu estava congregando, o Senhor mandou uma palavra e falou assim, olha, servo de Deus, você tem alguém aqui que está preocupado na parte de construção, mas vai ser mais rápido do que você pensa. Santo Deus, eu agradeço a Deus, irmãos. Por isso, irmãos, nós tem que estar dentro, irmãos, dentro de uma... Quando nós estivermos dentro da casa de Deus, irmãos, fica na comunhão, não perde a comunhão por nada, não leva o seu pensamento lá fora, no seu problema, na sua dívida, por mais que seja a sua prova, irmãos, esteja ali dentro na comunhão, com o pensamento na palavra, porque o Espírito Santo toma o vaso que está lá em cima e explana a tua necessidade. Muitas vezes a dúvida entra no teu coração. Agradeço a Deus que esse dia, irmãos, eu não tinha ido congregar, confesso para os irmãos, no intuito. Nesse dia eu não fui buscar essa parte, não orei, não conversei com Deus nesse dia. Porém eu tinha orado, já conversado, como eu já disse, tinha falado com Deus, mas eu deixei a dúvida entrar no meu coração. Agradeço a Deus que eu cheguei e comentei com a minha esposa, olha, Deus falou assim, que vai tomar uma providência, que tinha alguém lá que está preocupado com construção e vai ser mais rápido do que a gente pensa. Mas eu não sei se Deus falou comigo, porque eu não fui buscar essa parte. Aí a minha esposa, vamos congregar, vamos buscar, Deus vai falar de novo, vamos. Aí a fé entrou no meu coração, irmãos, a gente congregou. Aí sim, no dia eu fiquei muito na comunhão, eu e minha esposa. Irmãos, Deus tomava o vaso, falou as mesmas palavras, irmão, na hora da palavra, irmãos. Falou assim, olha, você está aqui preocupado na parte de construção, vai ser mais rápido do que você pensa. Santo Deus, irmãos, a gente glorificava a Deus. Nós estamos lá maravilhados com aquela palavra, abraçamos aquela palavra, irmãos. A dúvida foi embora. Eu confesso que eu cheguei na frente do meu terreno e fiquei olhando, irmãos. Fiquei olhando pro terreno. Falei, mas meu Senhor, Santo Deus, como que Deus vai fazer? Como que Deus vai fazer? A gente fica imaginando, né, irmãos? O poder desse Deus, né? Só tu mesmo. Eu falava com Deus e olhava pro terreno, irmãos. Agradeço a Deus que Deus preparou minhas férias de um emprego. Eu fiz o patamar, paguei um trator. Deus tomou até o homem do trator, irmãos. Fez bem baratinho pra nós. Agradeço a Deus que fez aquele patamar. Nós comemoramos, irmãos, com uma vitória, aquele patamar assim, irmão. Coisa mais linda, onde ia ser feita a casa. Agradeço a Deus que um dia eu falei com minha esposa. Falei, amor, vamos fazer assim. Vamos fazer uma casinha com um cômodo ou 2 mesmo. A gente não compra os ferros, faz sem ferro.
a gente fala com o irmão Lorival, irmão Louro, nosso irmão, anjo de Deus, irmão, nosso vizinho que morava do nosso lado, como nos ajudou, irmão. Esse irmão, ele tinha mais de 60 anos de idade e desde o começo eles ajudaram muita gente, ele, nossa irmã Maria, irmãos, que Deus já recolheu também o sono do justo, os dois, irmãos. Primeiro Deus recolheu o nosso irmão Louro e há poucos dias Deus recolheu a nossa irmã Maria, irmãos. Agradeço a Deus, irmãos, que esses irmãos ajudavam muita gente. Agradeço a Deus que eu falei com a minha esposa, falei, vamos fazer um cômodo, né, ou 2 cômodos sem ferro, que o mais caro é o ferro, né, a gente tem condições, mas irmão, aí a gente falei assim, a gente põe um telhadinho e vem pra cá, porque pelo menos a Isabela aqui, ó, o ambiente é bom, o clima é bom, né, o ar puro, onde a gente mora lá, a casa é muito úmida. A minha esposa topou na hora, irmãos. Agradeço a Deus, serve Deus, muito guiada por Deus. Deus se usa muito da minha esposa, irmão. Agradeço a Deus que naquela hora eu falei assim, irmão, mas Deus sabe a nossa condição. Nós não tinha condição de comprar, irmão, nem 50 blocos. Essa é a verdade, irmãos. Agradeço a Deus que eu conversando com o nosso irmão Louro, ele é pedreiro, irmãos, muito caprichoso, irmão, tinha um dom, irmãos, da construção. Agradeço a Deus e ajudou muitas pessoas. Agradeço a Deus que eu comentei, irmãos, irmão Louro, o irmão não pode me ajudar só a esquadrejar e para mim poder cavar o alicerce, que eu não sei, a gente vai fazer 2 cômodos, dá para fazer, irmão, sem ferro? Aí ele falou assim, irmão, dá para fazer, você amarra os blocos certinho e faz uma canaleta em cima e põe a telha, só não pode pular, fazer em cima depois, irmão. Eu falei, não, irmão Louro, é isso aí mesmo que a gente quer fazer. Agradeço a Deus, irmãos, que quando eu terminei de falar, ele olhou pra mim, irmãos, ficou olhando pra mim e ele falou assim pra mim, irmão, olhando pra mim, ele falou assim, irmão, eu vou fazer a sua casa, não vou cobrar nada não. Glória a Deus nas alturas, aleluia, Jesus. Agradeço a Deus, irmãos, que ele falou isso pra mim, eu caí em choro, irmãos. Agradeço a Deus, ele sabia a minha condição, na época eu não tinha o João, que é o meu caçula de hoje, eu tenho 5 filhos, irmão. Deus me deu a graça, me concedeu 5 lindos filhos, maravilhosos, amo todos eles, de paixão meus filhos. Agradeço a Deus, irmãos. Naquela hora ele falou aquilo, ele foi lá, fez aquela parte, falou assim, irmão, agora é com você, eu não posso carregar peso, irmãos. O irmão Louro, ele usava marca-passo, irmãos, usava marca-passo e usava bolsa de colostomia. Irmão muito provado na enfermidade, irmãos. Mas agradeço a Deus, ele trabalhava, irmãos. Quem via ele trabalhando falava que ele não tinha nada, porque era um cara, um servo de Deus, esforçado na obra de Deus, um pedreiro, mestre de obra muito caprichoso, irmãos, muito caprichoso. Agradeço a Deus, irmão, que o irmão foi lá medir e falou assim, olha, irmão, agora é com você, eu não posso carregar peso por causa do meu problema. Eu falei, irmão, deixa com nós. Aí meu filho Samuel, mais velho, o Samuel me ajudou muito, minha esposa, irmão. Aí cavou um alicerce, quando chegamos, irmão, demos uma volta cavando o alicerce, quando tava finalizando, irmãos, chegou um velhinho, irmãos, cabelinho branco, tava com um bonezinho na cabeça e tava com a esposa. Eu não percebi, ele por trás chegou, irmão, paz Deus. Eu virei e falei, amém, meu irmão. Eu não conhecia, nunca tinha visto o senhor. Ele falou assim, olha, ô servo de Deus, o irmão tá construindo aqui, nós vai empreitar aqui esse serviço por irmão, 50% é meu, 30% não sei pra quem, 20% não sei pra quem. Ele falou uns nomes lá, irmão. E eu pensei comigo, santo Deus, mas de onde saiu esse doido, que eu não tenho moeda, não tenho moeda no bolso pra comprar nenhum bloco. Aí eu pensei, não, vou explicar pra ele. Quando eu pensei em explicar pra ele, irmão, a situação como eu tava fazendo ali, né, que a minha intenção, irmãos, era fazer aos pouquinhos, né, comprar um pouquinho de bloco no mês, fazer um pouquinho e assim vai, né. Eu queria dar o começo, né, irmãos. Agradeço a Deus. Quando eu pensei em explicar pra ele a situação, irmãos, ele tirou o bonezinho assim e falou assim, irmão, é brincadeira. Olha só, nós temos um grupo de irmãos, tem pedreiro, mestre de obra, tem ajudante, tem até bombeiro, e nós sentimos de fazer a sua casa, irmão, aceita? Irmãos do céu, naquela hora ali, glória a Deus. Deus tomava a irmã Maria numa linguagem tão linda, irmãos, linguagem dos anjos, que dava eco naquela mata, tem uma mata, mano, virgem na frente da minha casa, dava eco, irmãos, a coisa mais linda. Eu nunca vi uma linguagem daquela, irmãos. E nós caímos em choro, irmãos, e a alegria tomou nossa alma. Agradeço a Deus
Que aquele momento, irmãos, no outro dia eu tava de férias e o emprego, e no outro eu tava trabalhando. Aí eu fui trabalhar no outro emprego no outro dia, irmãos. Eu tava na guarita, irmãos, eu trabalhava na área de segurança. Eu tava na guarita, irmãos, e a aflição começou a tomar meu coração, porque no dia seguinte os irmãos tinham combinado de ir lá, irmãos, fazer aquele mutirão. Mas eu fiquei preocupado, irmãos, porque eu não tinha comprado nada, não tinha material, não tinha nada. E aqueles irmãos foram pra lá, aqueles irmãos foram lá pra fazer construção, mas não tinha material, irmãos. Eu fiquei preocupado, falei, santo Deus, que falta de entendimento, fazer os irmãos ir lá, largar seus afazeres em casa e não tem material, Senhor. Eu fiquei preocupado, irmãos. Mas quando a preocupação tentou entrar, irmãos, eu agradeço a Deus, e demorou um pouquinho, o telefone tocou, era o nosso irmão Louro, o irmão que ia fazer a casa. Eu agradeço a Deus, irmãos. O irmão Louro falava assim, irmão Naldo, é Deus na sua vida, irmão. É Deus na sua vida. Eu falei, irmão, fala o que aconteceu. Eu falei, irmão, Deus preparou os blocos. Deus preparou os blocos, a areia, o cimento, o cal, o ferro. Deus preparou tudo para fazer tua casa, irmão. É Deus na sua vida. Aquela alegria entrou no meu coração, irmão. Dentro da guarita eu glorificava a Deus. Agradeço a Deus, irmãos. No outro dia de novo estava aquele formigueiro de irmãos, de irmã. Aí cumpriu aquela parte, irmãos, que Deus tomava a serva de Deus e falava com a minha esposa assim, olha, você gosta de cozinhar, você vai cozinhar muito. Agradeço a Deus, irmão, que minha esposa levantava, fazia o café da manhã junto com as servas de Deus, que Deus se usava também. Fazia o café da manhã, Deus preparava salgado, fresquinho, irmão, pão, presunto, frios. Irmãos, era uma benção, irmãos, era um banquete que Deus preparava. Agradeço a Deus, irmãos, que todo dia minha esposa cozinhava, fazia café da manhã para os irmãos, almoço, fazia café da tarde, Deus preparava tudo, irmãos. Agradeço a Deus, parecia que nós estávamos na construção da igreja. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Agradeço a Deus, irmão. E aí foi enchida, feita aquela parte, a minha casa foi levantada, 3 cômodos, um banheiro, com piso, azulejo no banheiro, irmão, tudo completo. Deus preparou tudo, irmãos. Deus preparou minha casa, entregaram minha casa com um reboco, tudo rebocadinho, tudo bonitinho, irmãos. Agradeço a Deus, irmãos, que no meio da vitória o adversário às vezes quer atrapalhar. Entrou muita luta, muita contenda, entrou, irmão, muita calúnia a meu respeito, muita calúnia, irmãos. Servo de Deus, companheiro que não vem ao caso aqui falar o nome, nada, trabalhava comigo, me caluniou, irmãos. Eu sofri muito, tiveram que trocar de posto de serviço, trabalhar longe, irmão. Fiquei um mês pagando a condução do meu bolso, porque o líder não liberava, por quanto ele tinha me caluniado, mentido, irmão, falado que não estava morando no meu terreno. Eu já tinha, irmão, e como esse Deus é, irmão, maravilhoso, a verdade vos libertará, né, irmãos, como diz a palavra. Eu tava com a verdade, irmãos. Agradeço a Deus, irmãos, que eu passei muita prova, mas Deus me deu a vitória. Vamos pular essa parte aí, porque a intenção desse vídeo aqui é contar pra você que tá assistindo esse vídeo, você que mora em um lugar difícil, que não tem condições de comprar material, uma casa, um terreno. Serve a Deus com alegria. Inclina o teu coração à doutrina de Deus. Lembra de Deus na tua mocidade, você jovem que vai casar, que Deus é fiel. Tá bom, meu irmão? Louvado seja Deus. Agradeço a Deus, irmãos. Os irmãos foi feita aquela parte, aquela obra foi finalizada, que nós estávamos enchendo a laje, irmãos. Nós estávamos enchendo a laje, o diácono, para resumir aqui, quando o vídeo não ficar muito longo. Agradeço a Deus, irmãos, que eu enchi aquela laje, o diácono me chamou, irmãos, da minha comum, na época a minha comum era em Caieiras. Agradeço a Deus, o diácono falou assim, olha, terça-feira, vai na minha casa, eu quero conversar com você e com a sua esposa. Eu fiquei preocupado, eu falei, Senhor, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu fiquei preocupado, irmãos. Aí nós chegamos lá, o servo de Deus tratou nós como rei, irmão, como rainha, minha esposa, foi eu e minha esposa. Agradeço a Deus que Deus preparou, o servo de Deus, a esposa dele fez janta pra nós, colocou na mesa, um banquete, nós jantamos. Depois o irmão me chamou e falou assim, olha, irmão,
chamei você e minha esposa na mesa assim. Falei assim, olha, chamei vocês aqui, eu quero que vocês façam uma lista, irmão, com tudo o que vocês precisam para entrar para tua casa. Irmãos, agradeço a Deus. Eu fiquei preocupado porque lá onde Deus preparou o terreno é área rural, irmãos. Não tinha água do Sabesp. Até não tem agora que estão fazendo essa implantação dos canos, né? Agradeço a Deus, irmão, que eu tenho preocupação. Falei, meu Deus, e agora? Tem que falar para ele do poço, que tem a parte elétrica, a bomba, tem os tubos, tem que comprar isso também. Eu fiquei preocupado, irmãos. Mas eu falei para ele, irmão, tem a parte do poço, tem os tubos. Ele olhou para mim e falou, irmão, eu falei que é tudo que o irmão precisar para entrar para sua casa. O irmão faz uma lista, vai no depósito, faz o papel timbrado, uma lista de papel timbrado do depósito, traz para mim, que vai ser orado a Deus. Nós vamos orar e que Deus der, Deus vai preparar. Eu falei, tá bom, irmão. Aí eu fiz e levei para ele, irmãos. Agradeço a Deus, irmão. Eu levei para aquele servo de Deus, um anjo de Deus também. Agradeço a Deus, irmãos, que toda honra, toda glória pertence a Deus, mas nós, irmãos, nós temos que aqui, servo de Deus, Deus tem anjo na terra e anjo no céu. Agradeço a Deus que Deus tomou muitos anjos na terra a meu favor. Agradeço a Deus, e esse diácono foi um deles. Agradeço a Deus, irmãos, que eu levei aquele papel, tudo o material que precisava, a parte elétrica, irmão, azulejo, louça, tudo, irmãos, tudo. Aí ele falou assim pra mim, falei, irmão, agora você ora a Deus, que vai ser orado e vai ser apresentado essa parte. Eu falei, tá bom, meu irmão. E eu orei a Deus, passou uma semana, irmão. Tava no sábado, vindo no trem lá de São Paulo. E o servo de Deus me ligou e falou assim, irmão Naldo, paz de Deus. Eu falei, amém, meu irmão. Irmão, passa aqui em casa. E Deus preparou aquela parte por mão. Glória a Deus, agradeço a Deus, mano. Eu fui lá, Deus preparou na época, uma quantia, se eu não me engano, valor alto, irmãos. Na época era R$5.000, irmão. Na época Deus preparou essa parte. E só que a necessidade, irmãos, que eu fiz, que estava no papel, dava quase 6.000, dava mais do que isso. Eu falei, Senhor, mas eu fiquei contente mesmo assim, né, irmãos? Deus preparou, né? Mas ficou aquilo, mas Deus é perfeito, né? Deus faz sua obra completa. Deus não erra, né, irmãos? Agradeço a Deus que ao a gente for comprar, a gente descobriu um lugar mais barato para comprar os tubos do poço. E aí, em vez de a quantia do valor que Deus preparou foi menos, sobrou, irmãos. Eu mencionei pro irmão, ó, irmão, sobrou uma parte. Falei, irmão, essa parte é sua, irmão, faz o que achar melhor. A gente foi, comprou mais material para fazer mais, compramos mais bloco, enfim. Deus preparou que sobrou, irmãos, não faltou. Agradeço a Deus que assim Deus cumpriu, irmãos, essa obra na nossa vida. O terreno nosso, irmão, como Deus tomava a serva de Deus, a profecia, como Deus prometeu, falava assim pra mim, olha, Deus vai preparar um terreno, e não é 5x25, porque da minha mãe é 5x25, irmãos, da minha sogra também. E o nosso terreno, irmãos, é 1.000 metros quadrados, é enorme. Para quem queria 4x4, né, irmãos? Como Deus é maravilhoso, esse Deus. Não por isso, irmão, porque essas coisas vai ficar aqui na terra, mas pela obra que Deus fez, pela sua profecia, pela sua promessa. E Deus é fiel àquele que os buscam. Irmão, você que está assistindo esse vídeo, fica firme. Deus é na tua vida, Deus vai fazer uma obra na tua vida também. Eu não sou melhor do que ninguém, irmão, mas busca a Deus de coração, continua servindo a Deus com alegria. Você que está parado, não está congregando, volta a congregar, porque Deus vai fazer uma obra na tua vida também. Tá bom, meu irmão? Essa é a obra que Deus colocou no meu coração de contar. Agradeço a Deus, irmãos, que eu montei esse canal na intenção somente de glorificar a Deus, trazer as boas novas, contar os feitos de Deus, glorificar a Deus. Toco os hinos aí. Eu não sou cantor, eu canto muito desafinado, irmãos. Eu toco um pouquinho de violão, o Malemar toca violão, mas a intenção é louvar a Deus, não é buscar fama, nada disso. Deus conhece o coração de cada um, tá bom? É levar alegria, a intenção desse canal é levar alegria, as boas novas para as casas, para as almas. Irmãos, Deus que abençoe a todos, essa forma que Deus colocou no coração de contar. Deus visitou meu coração quando eu pensei em contar essa obra. Agradeço a Deus por tudo. E peço à Irmandade que ajuda
Ajuda, irmãos, a refortalecer esse canal, tá bom? Pra nós, e pode deixar nos comentários aqui, irmãos, quiser pedir um hino, tá bom? Irmãos, fica à vontade, tá bom? Deixa o joinha, ajuda nós no canal, vamos fazer crescer esse canal. A intenção aqui é somente glorificar a Deus, tá bom? A paz de Deus a todos, que o Senhor Jesus conceda a alegria, a paz no coração nos lares de todos vocês. Deus abençoe, a paz de Deus, irmãos.